Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, no coração de cada um de nós, que possamos, nesse pequeno estudo desta noite, trazer as palavras que são os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus repassou a um grande número de nossos irmãos, como Paulo, como Chico, Emmanuel e tantos outros irmãos que vieram nos trazer um pouco de luz para que nós pudéssemos, nos dias de hoje, estar cientes, conscientes daquilo que está em nosso redor, da situação que passamos, dentro dos nossos conflitos familiares, conflitos sociais e tantas outras coisas, mas sim vejo que este momento é um momento ímpar, não temos relato de um momento tão grandioso que nós estamos passando hoje, para que nós possamos nos modificar. Essa é a lei da verdade. Hoje nós estamos atravessando, para aqueles que conseguem enxergar, momentos difíceis em todos os sentidos, o convívio, a caridade e tantas outras coisas, o perdão, para que nós possamos exercitar nossa inteligência, exercitar esse aprendizado e, acima de tudo, nos modificarmos para que possamos evoluir, subir mais um degrauzinho na nossa escala evolutiva. Então, hoje é um momento de aproveitarmos todos os ensinamentos, né? Muito difícil, claro, que consigamos tudo isso, porque são muitas coisas que nos vêm, são muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes nos causando revolta, nos causando a maledicência, nos causando a tristeza, mas assim mesmo o dia de hoje nasceu, se foi, está indo, e amanhã nascerá um novo dia, com novas oportunidades, com novos momentos de reflexão, com novos momentos de mudança de atitude. Então, nós vamos trazendo hoje o estudo do livro Palavras da Vida Eterna, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo que nos fala para vencer o mal. Então vou ler uma parte do texto, né, aonde Paulo escreve aos Romanos, falando justamente das atitudes, ou vamos dizer assim, uma formulação de bolo, né, para que nós possamos utilizar para tentar vencer esse mal. Mas nós temos que entender primeiramente do que se trata esse mal. Então nós vamos fazer a leitura e depois vamos conversando para que nós possamos entender como funciona essa fórmula de bolo, ok? Então vamos lá? E já no começo diz assim: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essas são as palavras de Paulo para os romanos. E aí vem os comentários. Comumente empregamos a expressão guerrear o mal como se bastasse nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque, em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar a vigilância e a firmeza. Ainda assim, muitas vezes, surgindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através das feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir é quase sempre fomentar
o melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar no nosso próprio verbo, a desculpa e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai o vosso inimigo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que nos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação. Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeição, consagração ao bem irrestrito. Bom, com essas palavras, o que Paulo quer dizer, né? Então, quando nós pegamos aqui, tem uma parte que diz assim: o apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa para o verdadeiro triunfo. Mas o verdadeiro triunfo, né, nós temos em nós. O verdadeiro triunfo é quando você estuda, né? Porque quando Jesus ele nos promete o Consolador prometido, né, ele nos fala do Consolador prometido, que nos fala dessa doutrina maravilhosa, é para que nós possamos com ela aprender. Então nós temos o manual que ele nos deixou. É tão interessante que muitas vezes eu fico pensando, né? E que eu acho bem engraçado. Quando você compra um celular, você vem com ele o manual. Você compra a geladeira, você tem o manual. Você compra o carro novo, você tem o manual. A minha pergunta é: quantos aqui conseguem ler todo o manual? Pergunta difícil, não é? Difícil, hein? Difícil. Nem muitas pessoas nem sequer abrem o manual. Já vai metendo o pé pelas mãos, acaba quebrando, daqui a pouco está lá reclamando do produto. Mas aonde eu quero chegar com isso? Nós temos o manual. Qual é o manual que nós temos da nossa vida? Que você pode... O próprio Gandhi falou, se nós jogássemos todos os livros fora e sobrasse só esse manual, nós conseguiríamos viver muito bem. Alguém lembra desse comentário? Então, gente, que eu estou falando sobre o Evangelho. Quantas pessoas estudam o Evangelho? Você vai na casa espírita, você tem um monte de gente lá dentro. Quantas pessoas realmente estudam o Evangelho? Então, quando o profeta nos fala sobre a vitória, nós temos a vitória na nossa mão de acordo com o que nós estudamos. Então, quando você estuda o capítulo 17, o homem de bem, você vai entender: sedes perfeitos como meu Pai o é. Quando Jesus nos fala. Mas isso é no sentido figurado, porque ele sabe que nós não vamos ter a perfeição. Porque ninguém vai superar o Criador. Mas é que a gente possa entender um pouquinho do Evangelho. Um pouquinho daquilo que o Cristo nos deixa. Então nós temos lá no capítulo 17 o dever. Como que nós vamos combater o mal se nós não praticamos o nosso dever? Como nós vamos praticar o mal, ou bem, desculpe, como nós vamos praticar o bem se nós não perdoamos? Como nós vamos praticar o bem se nós somos pessoas arredias, pessoas que por qualquer coisa nos
ficamos emburrados. Pessoas que levam tudo para o lado negativo. Então, quando Paulo nos fala vencer o mal, aonde começa o mal? O mal não é lá fora. No mal não é a gente sair com um revólver aí, correndo atrás de ladrão e falando que estou combatendo o mal. Não é essa a expressão. Não é esse o sentido. Quando nós falamos combater o mal, nós falamos combater o mal dentro de nós. Quando nós guerreamos, essa guerra, ela vai ser contra nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós. Pela nossa vaidade, nosso egoísmo, falta de caridade. E quando se fala, né, aqui ó, no segundo item, não podemos dispensar a vigilância e a firmeza. O que o Cristo nos ensina? Né? Ele não disse para nós lá, vigiai e orai. Mas esse vigiar e orar não é a gente ficar vigiando a vida do vizinho, não, tá, gente? Ah, meu vizinho agora tá com 2 namoradas. Ah, olha a minha vizinha. Não, gente, não é nesse sentido, tá bom? Quando nós falamos vigiai, né? Quando Cristo nos diz vigiai e orai, ele está falando, vigie tuas palavras, vigia teus pensamentos. Porque para que possamos vencer esse mal que está por aí, é colocado nestas palavras, nesse texto, nós temos que vigiar e orar. A oração é fundamental. A nossa conversa com Deus todos os dias. Todo mundo aqui escova o dente de manhã? Eu escovo, né? Todo mundo. Escova o dente à noite para dormir? Toma um banho? Toma. Todo mundo faz o seu asseio. De manhã, à tarde, à noite. Mas a gente não pode esquecer que existe o asseio fundamental, que é o asseio espiritual. O que é esse asseio espiritual? Todo dia nós temos que conversar com Deus. No livro do Richard Simonetti, que ele fala sobre o escravo que não sabia falar, ele olhava para o céu e falava assim, Deus, Pai, estou aqui. Espírito iluminado. Porque o sentimento dele estava ali. Muitas vezes o nosso sentimento é só levar os nossos olhos até Deus, nosso pensamento, e pedir forças para a gente tocar nossa vida em frente. Então, muitas vezes, quando as pessoas nos caluniam, quando as pessoas cometem a injúria contra nós, a injustiça, nós ficamos revoltados. Não, é o momento mais importante da nossa vida. É quando o próprio Cristo está do nosso lado. Outro dia eu vendo uma historinha do padre Fábio de Mello. Ele dizia o seguinte, né? O homem passou por ele e o padre Fábio de Mello não estava bem, estava doente. E esse homem falou para ele, ora por mim, reza por mim. Aí ele achou estranho, né? Ele, doente, ele falou assim, agora você está mais perto de Deus do que eu. E é assim, gente. Deus, Jesus e os bons espíritos, quando passamos por as imensas dificuldades, eles estão mais próximos de nós. Isso é fato. A revolta, a tristeza, nos afasta deles. Mas vamos ter fé, acreditar, vamos lutar. Vamos em frente. Porque essas são as palavras para vencer o mal. Um mal que, na realidade, ele está aí no mundo. Mas se você não fizer a sua parte, pequenininha que seja, pequenina que seja, o mundo não vai se tornar melhor.
Nós temos que refletir muito sobre tudo que está acontecendo no nosso planeta, tudo que está acontecendo no momento atual, as brigas políticas. Mas se eu entro numa vibração dessa, o que eu estou contribuindo para o bem? Não estou contribuindo em nada. Quando eu me deixo, né, entrar numa confusão, não estou contribuindo em nada para o bem. Então, para que nós possamos, né, ter uma eficiência em tudo que a gente faz, nós não podemos ser preguiçosos. Aqui o texto está dizendo. É o trabalho constante. É o trabalho animador, não desanimador. Não podemos desistir. Tem pessoas que muitas vezes desistem de outras. Ah, eu não vou mais orar por esse daí, não. Não adianta. Muitos pais, às vezes, falam isso para os próprios filhos. Ah, eu não quero mais nem olhar na cara dele. Então, isso tudo, nós temos remédios. Qual que é o remédio? É exatamente fazer tudo sempre ao contrário daquilo que for ruim. Pagar o mal com o bem. Sempre. É difícil? Muito difícil. Porque a dor que nós sentimos muitas vezes pela injustiça que é causada contra nós é muito grande. Mas aí vem a persistência. E aí vem o trabalho evangélico. E aí vem os tratamentos. A doutrina espírita, ela é maravilhosa. Porque ela te dá respaldo em todas as coisas que você pode fazer. E além de tudo, ela ainda te traz o que é mais difícil, a educação. A educação que nos faz adquirir virtudes. Porque quando nós adquirimos virtudes, o que acontece conosco? Nós evoluímos, nós subimos o degrau da escala evolutiva. Quando Jesus fala para Pedro, perdoai 70 vezes 7. Aí eu pergunto para vocês, como que Deus, né, ele demonstra o seu amor por nós? Só tem uma maneira. Cada chance que ele nos dá. Quantas chances vocês, eu, nós todos tivemos? Infinitas chances. Ele sempre acredita que nós vamos ser melhores. Ele sempre nos dá uma chance. Claro que como pai perfeito que ele é, essas chances, elas vêm com as lições. Nunca diga que você é vítima de uma injustiça divina. Nunca. Porque jamais Deus vai cometer qualquer ato de injustiça contra qualquer um de nós. Ele é perfeito, justo e bom. Isso é o que nós aprendemos. Isso estão nos atributos divinos. Então jamais vai acontecer de nós termos essa situação de uma injustiça contra nós. Muitas vezes nós esquecemos, né, daquilo que é fundamental para nós. Quando nós falamos lá, pedi e obtereis, batei e a porta se abrirá, tá lá. Só através da nossa ligação mental com Deus nós vamos conseguir muitas coisas. Claro que não adianta muitas vezes nós pedirmos 1 milhão para Ele, né? Porque Ele vai ver que isso daí não é aquilo que seria necessário para nós. Porque a espiritualidade, ela vai verificar o que realmente é importante na nossa vida. O que realmente é importante para que nós possamos nos melhorar.
entender essa pandemia como agora uma oportunidade imensa da nossa melhoria. Imensa. Porque muitas pessoas estão passando necessidades, muitas pessoas, né, como falei momentos atrás, passando suas problemáticas familiares, desentendimentos. Quantas pessoas, quantas separações nesse momento pandêmico, quantos atritos familiares. Nós também podemos nos utilizar de todos esses ensinamentos praticando a caridade. Muitas vezes, eu vou aproveitar aqui falando um pouquinho desse Setembro Amarelo. Quantas pessoas que precisam só do nosso ouvido? Só precisa um pouquinho essa pessoa conversar conosco, porque pensa coisas que não são legais, solidão. Então, nós que temos todos esses ensinamentos, meus irmãos, estamos aí para ajudar, estamos aí para nos oferecer para o trabalho. Então, a doutrina espírita, ela é fantástica por diversas situações, diversas. Nos traz esses ensinamentos pequenos, mas que no nosso dia a dia nos fortalece. E quando nós nos fortalecemos, em todos os sentidos, nós nos fortalecemos na fé. Então, quando nós nos fortalecemos na fé, a gente consegue, quando nós temos lá o capítulo que nos fala a fé transporta montanhas, nós conseguimos muitas vezes transportar, subir, carregar essa pilha de problemas que nós temos. Porque a fé nos dá condição. A fé nos dá a permissão de empurrar essa montanha para frente. Não pensemos que estamos aqui a passeio, de férias. Não sei se vocês já perceberam que todas as vezes que nós conseguimos resolver um problema, logo depois vem outro. Não é interessante? Fala assim, acabei de resolver o problema, já veio outro. Por que acontece isso? Porque nós estamos aqui para exercitar nosso racional. Então Deus vai nos colocar. Muitas pessoas querem ser sábios. Eu quero ser sábio. Tá, você quer ser sábio sem ter nenhum problema para você resolver. Você quer ser sábio sem nenhum esforço. E não é assim que funciona. Tudo que nós fazemos tem um mérito. Tudo que nós fazemos tem um peso. O Cristo já nos falou isso, já nos alertou lá atrás. Então, quantas coisas, meus amigos, nós temos que trabalhar em nós para vencer o mal. Porque esse mal, para encerrar, esse mal nos fala exatamente das situações em que vivemos. E as pessoas que são colocadas ao nosso redor vão nos oferecer exatamente o que precisamos para a evolução. Então não adianta você querer fugir. No meu trabalho tem um monte de gente difícil. Pode ter certeza que você vai mudar de trabalho e as pessoas difíceis vão estar lá no outro também. Por quê? Porque nós precisamos passar. Nós precisamos exercitar. Nós precisamos evoluir. Então a gente agradecer a Deus sempre por qualquer situação que a gente tenha. Claro que o perdão, como o próprio Divaldo Pereira Franco, creio que todos conhecem, nos coloca, o perdão não é a gente ficar maldizendo as pessoas, ficar pensando, só o fato de você não emitir nenhum pensamento negativo para essas pessoas que muitas vezes fizeram um mal terrível na sua vida,
já é o primeiro passo para que lá na frente tenha o perdão. E é interessante que muitas vezes nós queremos fazer determinadas coisas, né? Pedir determinadas coisas para Deus sem a gente perdoar o próximo. Então tudo tem que ser devagarinho. A gente tem que ir devagar, pensando, analisando todas as coisas que acontecem na nossa vida. Não, não sair por aí, muitas vezes, colocando as situações à frente. Nós não podemos esquecer que todas as decisões e atitudes que tomamos vai ter uma volta, vai ter um resultado. Então, nós temos que agir com muita calma em todos os momentos da nossa vida, sermos racionais, estar ali com Jesus, porque quando Jesus diz sim, sim, não, não, muitas vezes a gente deixa de falar um não para uma pessoa, mas se for necessário falar este não, falemos este não. Porque entra aí toda a nossa condição de um bem-estar, muitas vezes, na nossa casa, com a nossa família. Então, esses ensinamentos de hoje são maravilhosos para que a gente possa ofertar o amor que existe dentro da gente. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não vou ser mais amigo daquela pessoa. Ah, porque tá falando mal, porque tá falando isso, tá falando aquilo. Gente, dê a oportunidade. Você não diz que é amigo? Então você está sendo testado para ver se você é realmente amigo. Vamos dar uma chance, né? Deus não dá tanta chance para nós. Então vamos dar uma chance para as pessoas também. Vamos dar uma chance primeiramente para nós mesmos. Eu não sei se nós já compreendemos que tudo que nós fazemos de bom, nós somos os primeiros beneficiados. Se eu faço bem para uma pessoa, se eu dou um prato de comida, gente, pode ter certeza que, em primeiro lugar, quem recebeu foi você. Não foi aquela outra pessoa. Eu queria agradecer a todos pela atenção, por esta palestra. A Deus e a Jesus, nosso Mestre amado, maravilhoso. Não tem palavras para dizer quem é Jesus. Não tem mesmo. Muito obrigado.